Aparentemente, o calvinismo tem crescido no Brasil. Quais seriam as razões para isso? Bem, esse é um assunto do meu interesse e aparentemente também é do seu que está assistindo a esse vídeo. Antes de abordarmos esse tema, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o Davi Boechat, graduado em Direito, mestrando em Teologia e, sempre que posso, produzo algum conteúdo que seja útil e edificante aqui para o YouTube. Se você deseja conhecer um pouco mais do meu trabalho, se inscreve aqui e dá uma olhada nos vídeos anteriores no canal. Calvinismo. Calvinismo é um conceito pouco conhecido, para a igreja brasileira. Os calvinistas são aquele ramo da reforma protestante que se notabilizou por uma posição, uma postura muito específica em relação à pauta da salvação, a questão da soteriologia. Então, os calvinistas defendem essencialmente que Deus predestina uns à salvação, enquanto outros à perdição. A expiação, ou seja, a obra de Cristo na cruz, ela foi limitada a algumas pessoas, os eleitos, enquanto os demais não têm qualquer possibilidade de acesso à salvação. É interessante que alguns historiadores, pessoas que lidaram com a história do protestantismo no Brasil, eu menciono o Antônio Gouveia Mendonça, que era, inclusive, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, que é uma igreja calvinista, vão dizer que o calvinismo no Brasil ele nunca foi assim tão reformado, ou seja, ele não colocou tanto, não deu tanta ênfase a essa pauta da predestinação, e a razão para isso é que os missionários compreenderam que essa pauta afastaria as pessoas, afinal, como é que elas poderiam saber se eram eleitas ou não? Mas, ultimamente, se isso não foi uma pauta importante para os missionários no século XIX e no século XX, essa pauta tem crescido bastante. Muitas pessoas têm sido atraídas à teologia reformada, têm se tornado calvinistas, têm deixado algumas denominações e mudando-se para igrejas batistas de linha reformada ou para igrejas presbiterianas. E por que isso tem acontecido? E a minha ideia principal aqui para o vídeo de hoje é que isso não tem acontecido por um tipo de mudança na concepção soteriológica, ou seja, essas pessoas não estão mudando de igreja por assimilarem uma lógica diferente de como a salvação acontece. É claro que isso tem acontecido, mas essa mudança é resultado de uma abordagem um pouco maior, de pessoas que, cansadas de algumas práticas tenebrosas do cristianismo protestante brasileiro, têm encontrado no calvinismo respostas adequadas. Eu não sou a única pessoa que pensa assim. Este livro aqui é uma obra muito interessante. Ela é escrita pelo Roger Olson, que é, na área de história da teologia, assim, um dos maiores nomes no mundo. E nesse livro, como você já pode ver pelo título, ele não é muito simpático ao calvinismo. Esse livro tem como título Contra o Calvinismo. Há aqui nesse livro, logo na introdução dele, um conceito, uma reflexão que eu acho muito interessante para a gente fazer e tentar entender o porquê desse crescimento do calvinismo que muita gente tem percebido por aí. Veja só o que na página 27 o Roger Olson vai dizer. De alguma forma ou de outra, a maioria dos jovens cristãos acaba por se apegar a tal visão de Deus e fracassa plenamente na busca das riquezas da Bíblia ou da teologia cristã, de sorte que aprofundem o entendimento acerca de si mesmos e de Deus. Muitos dos mais inteligentes e melhores jovens adquirem uma vaga percepção de que falta algo em sua educação cristã. E quando ouvem a mensagem do calvinismo, eles se apegam a ela como se fosse um bote salva-vidas,
que os livra de uma espiritualidade culturalmente acomodada e rala. Quem poderia culpá-los? Todavia, o calvinismo não é a única alternativa. E a maioria deles sabe muito pouco ou nada acerca da fraqueza desse sistema ou sobre teologias alternativas moderadas, historicamente ricas e biblicamente fiéis. O que o Olson está dizendo para a gente aqui neste livro? E ele vai dedicar toda a introdução a essa obra, a esse material. Ele está falando que no contexto norte-americano, muitas pessoas se viram interessadas pelo calvinismo porque se desgastaram de um cristianismo que fala mais sobre as pessoas e o que Deus pode dar a elas do que sobre a glória e a grandeza de Deus. Numa realidade como a brasileira, em que há tanto destaque midiático à pregação neopentecostal, uma pregação que coloca Deus como servo e não como Senhor, uma pregação que enfatiza aspectos financeiros em troca de investimentos monetários, o calvinismo funcionou como uma maneira de fugir de abusos de natureza espiritual, fugir de igrejas que têm dono, fugir de práticas deletérias contra a fé das pessoas. O calvinismo ele tem se colocado como uma possibilidade de um cristianismo inteligente, que responde perguntas, que lida de uma forma mais abrangente com a vida cristã. Eu acredito que o calvinismo no Brasil, especificamente, ele teve um boom manifestado em duas coisas em especial. A primeira, o papel do YouTube, que levou pregadores que andavam num meio muito limitado, muito reduzido de pessoas, que era o meio reformado brasileiro até poucos anos atrás. Ou seja, a produção de conteúdo específica, como em canais como o Dois Dedos de Teologia, ou mesmo de conteúdos gravados em igrejas, sermões de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes, que muitas vezes gravados assim precariamente do ponto de vista técnico, encontraram audiências muito expressivas no YouTube, e também por um braço que foi o braço de publicações. Boas editoras surgiram nos últimos anos, publicando muito material que tinha background calvinista de muita qualidade. De muita qualidade. Ou seja, cristãos que precisavam beber de águas mais profundas encontraram na produção de material calvinista, nos vídeos e nos livros, a pá para cavar esse poço. E adquiriram, através dessa busca por uma espiritualidade mais profunda, menos cultural no sentido negativo, né, que essa palavra pode carregar, ou seja, o cristianismo que a cultura promove, que está por aí, que não é bíblico, encontraram no calvinismo respostas e assimilaram, por causa dessa busca, uma visão também soteriológica de natureza calvinista. O que eu acho que a gente consegue pensar sobre essas questões? Eu volto ao que o Roger Olson, nesse livro, né, nesse trechinho aqui, nesse parágrafo que a gente leu do livro, vai dizer: as pessoas precisam conhecer outras alternativas de cristianismo protestante, não só o calvinismo. Mas a pergunta que eu faço é: será que outros movimentos cristãos têm feito um trabalho tão relevante quanto o do calvinismo? Porque os calvinistas têm feito a parte deles. São muitas associações
grandes eventos, boas editoras, publicações. Isso tudo precisa ser atribuído e creditado como um mérito que este grupo tem tido e tem promovido. Não obstante, outros movimentos que são também profundos teologicamente e que poderiam fazer algo em prol do reino de Deus, também contribuindo para um cristianismo não cultural, talvez tenha se acanhado, ou pior, tem se amoldado aos padrões dessa teologia brasileira e dessa compreensão brasileira da fé, que está muito pouco preocupada em teologia. Aparentemente, os calvinistas saíram na frente e conseguiram atender as pessoas que precisavam de mais, porque estavam prontos para esse momento, porque não abandonaram as suas raízes teológicas e a sua identidade de uma preocupação maior com a palavra de Deus. Como eu mencionei antes, e é com esse ponto que eu quero aqui enfatizar, me parece que houve um espaço grande para o calvinismo por causa da pregação expositiva. As pessoas têm procurado igrejas calvinistas porque desejam ouvir a palavra de Deus e desejam se aprofundar nos estudos das Escrituras também através do que o púlpito apresenta. E são poucas as igrejas de outras tradições que têm trabalhado com essa perspectiva. Alguns anos atrás eu escrevi este livro aqui, O Palavra que Alimenta a Pregação Expositiva no Adventismo. É uma obra que vocês podem encontrar aí pela internet. Eu acho que a Livro 7 ainda tem alguns disponíveis. As cópias que estavam comigo já se esgotaram. Então, se vocês tiverem o interesse de ler esse material, vocês podem dar um Google. E acredito que a livraria Livro 7 ainda o tenha disponível para compra online, onde eu defendo, né, que a pregação expositiva não é, embora esteja sendo uma característica notável dos calvinistas, ela tem sido uma pauta defendida por pregadores adventistas há mais de um século. E, infelizmente, não tem ressoado no ministério adventista, nos pregadores adventistas, esse apelo a uma pregação bíblica mais profunda. E eu acho que esse ponto é um ponto interessante porque essa popularização do calvinismo se deu através da pregação expositiva, né? Os pontos distintivos da doutrina adventista, da doutrina calvinista, surgiram por causa de uma explanação panorâmica das Escrituras. E aqui eu acho que a gente tem algo em específico para um público adventista, uma coisa muito importante para compreender. Muitas vezes o adventismo ele se coloca e se propõe a enfatizar aspectos proféticos, escatológicos, estudos dos livros de Daniel e Apocalipse, e muitas pessoas acham que basta que se pregue esses livros. É claro que não é um grupo majoritário na igreja, mas muitas pessoas pensam assim. E eles parecem não compreender que, diferente dos pioneiros que viviam no século XIX, numa cultura protestante, em que a Bíblia era a linguagem, era a fonte do imaginário social, nós não vivemos mais numa cultura que conhece a Bíblia. E que, portanto, pregar apenas Daniel e Apocalipse num mundo em que as pessoas não conhecem nem os evangelhos não é algo possível. As pessoas precisam de uma introdução completa à Bíblia, precisam conhecer toda a Bíblia, precisam conhecer as doutrinas básicas do cristianismo para que então possam compreender doutrinas distintivas. E me parece que essa tem sido a posição dos calvinistas, que, é claro, continuam defendendo suas crenças distintivas, mas o fazem através de uma exposição panorâmica das Escrituras, o que faz com que muitas pessoas queiram ouvi-los porque querem aprender sobre a Bíblia inteira e não apenas sobre partes delas. As Escrituras precisam ser, portanto, escrutinadas e apresentadas no púlpito.
e também trabalhadas nas publicações, que é o segundo eixo que eu falei de publicação, né? O segundo eixo de expansão do calvinismo. Me parece que muitos de nós e das igrejas não calvinistas valorizaram muito pouco o papel da literatura no processo de crescimento cristão dos seus membros. E o calvinismo, embora minoritário, porque, é claro, esse crescimento calvinista ele é notável, e não só ele merece um vídeo aqui no canal, mas ele merece abordagens e pesquisas mais aprofundadas para entender como ele aconteceu. Nos Estados Unidos existem fortes evidências de que o crescimento das igrejas calvinistas, ou um retorno, no caso deles, às igrejas calvinistas, aconteceu por maior parte por parte de jovens que, com maiores níveis de educação e com uma preocupação maior em aprender a Bíblia, encontraram no calvinismo respostas. Me parece que o contexto brasileiro é um pouco diferente desse, mas isso é algo que a gente só vai conseguir compreender com um estudo mais aprofundado. Talvez aí dissertações de mestrado, teses de doutorado devam se dedicar a esse processo, né? Sem ir para esse nível de estudos, me parece que as publicações também tiveram um papel nisso. Então, as publicações elas também tiveram um papel nisso. Por quê? Porque os autores calvinistas, tendo uma capacidade de articulação da Bíblia com a realidade, publicaram não só através das suas editoras, mas também em editoras cristãs diversas, né? A própria CPAD, que é a editora da maior Assembleia de Deus do Brasil, né, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, publicou muitas obras de autores calvinistas, né, o Mark Dever, por exemplo, né, foi publicado generosamente, materiais do D.A. Carson e etc. Por quê? Pela qualidade de teólogos calvinistas e pela relevância de sua produção. Por que as igrejas não calvinistas não têm ido por esse caminho? Será que elas não têm a oportunidade ou acesso, ou está faltando investimento, ou está faltando intelectual de qualidade nessas denominações? Essas são questões para a gente pensar, porque só através disso a gente pode entender esse processo que tem acontecido. E ele parece ser um processo que realmente tem acontecido nesse crescimento do calvinismo aqui no nosso país. No meu contexto, o calvinismo ele tem sim sido, como diz o Roger Olson no parágrafo que nós lemos da introdução ao seu livro este que eu recomendo fortemente, ele tem sido procurado por um público mais jovem, muitas vezes com herança protestante na família, e que não só por ter um acesso maior à educação, mas que, desgastado por determinados aspectos das suas denominações de origem, tem encontrado respostas interessantes no calvinismo. Eu vi isso em duas igrejas na região da Baixada Fluminense, onde eu vivia até alguns anos atrás. Uma em Mesquita, uma igreja batista já com décadas de atuação, que mudou a sua posição de uma teologia batista mais tradicional para uma teologia calvinista, e do plantio de uma outra igreja batista na cidade de Nilópolis. Ambas eu dialogava por ter amigos nessas igrejas que passaram por esse processo de combater um cristianismo cultural assimilando o calvinismo. Não obstante, como diz o próprio Olson, essa não é a única resposta, e eu acredito que a gente tem que pensar a respeito disso e, sobretudo, respeitar os irmãos calvinistas no sentido de que eles exploraram um aspecto por mérito, por qualidade, e atingiram um público que a maior parte das igrejas não estavam preparadas para trabalhar.
é necessário aprender com os acertos do calvinismo, não necessariamente assimilando todas as suas ideias. Afinal, o Olson aqui coloca a própria ideia de uma expiação particular, limitada, como um erro teológico com graves consequências. Mas é necessário compreender e reconhecer que o calvinismo, apesar de sua doutrina de predestinação, tem feito um trabalho significante e que isso mostra o erro de muitos não calvinistas, mas revela que há caminhos melhores do que métodos elaboradíssimos de plantio e de crescimento e revitalização de igreja, muitas vezes pensados, dialogados, abordados em grandes eventos, mas que não estão baseados na centralidade das Escrituras como um aspecto fundamental do culto cristão, que é o meio através do qual Deus opera, que muitas vezes um cristianismo que não valoriza a cultura, o conhecimento bíblicos, que não investe em publicações, em leitura. Todo esse cristianismo que está preocupado em crescer, mas não se alimenta para isso, pode aprender com o calvinismo de que há pessoas e há cristãos que querem cavar mais fundo, que querem encontrar águas mais puras e encontraram, através da teologia calvinista, meios para perfurar a terra, meios para escavar e para encontrar um relacionamento com Deus mais substancial que a maior parte das igrejas não pode oferecer. Só os calvinistas podem fazer isso? Só os calvinistas podem fazer isso? Absolutamente não. Nesse sentido, eu concordo com o Olson de que os calvinistas cresceram apesar de uma doutrina de predestinação e não por causa dela. Os méritos deles foram outros. E esses méritos devem ser observados por cristãos de outras denominações que, compreendendo e aceitando os pressupostos de sua teologia como corretos, não querem abrir mão deles, mas compreendem que suas igrejas precisam ir melhor em alguns aspectos, precisam abandonar alguns tipos de legalismo, precisam deixar algumas formas de pregação e de metodologias ineficientes e precisam ter uma vida mais centrada na compreensão e exposição das Escrituras. Com isso, a gente pode aprender bastante com os calvinistas. Por fim, fica a recomendação aí para você de um livro bacana contra o calvinismo do Roger Olson, em que ele vai fazer uma abordagem bastante honesta do calvinismo, do ponto de vista bíblico e histórico, mas vai, sobretudo, antes de falar mal do calvinismo, que é o que muita gente tem feito por aí, reconhecer os aspectos positivos que ele tem trazido. A gente tem a aprender e as advertências aqui colocadas são úteis para todos nós. Também, se você tiver aí o desejo de procurar o meu livro, Palavra que Alimenta, eu não tenho exemplares aqui disponíveis para envio, mas acredito que a Livro 7 os tem. Se vocês quiserem, deixa aqui o comentário, talvez a gente faça uma nova impressão para atender aí o seu interesse. Entra em contato, que é possível. Se você quiser também promover uma cultura de pregação bíblica mais profunda na sua igreja, sem deixar os fundamentos da fé adventista. Um forte abraço para você e a gente se vê na próxima. Tchau!